Freud Academy. Boas-vindas a mais uma aula da Freud Academy. Hoje, a gente vai fazer uma análise histórica e visual de como Sigmund Freud e o Joseph Breuer construíram uma forma totalmente nova, revolucionária mesmo, de compreender a mente humana. O que a gente vai ver no material de hoje mudou literalmente a história da psicologia para sempre. A nossa pauta de hoje é bem direta. Número 1, o mistério dos sintomas. 2, Ana O e a cura. 3, a descoberta do inconsciente. 4, repressão, trauma e repetição. 5, o conflito com a sociedade. E, para fechar, número 6, o poder da palavra. É um percurso muito bacana, que parte de um quebra-cabeça médico até chegar numa revelação profunda sobre a nossa psique. O mistério dos sintomas. E para entender o tamanho dessa barreira, a gente precisa se transportar mentalmente lá para o contexto da medicina de antes da década de 1880. Naquela época, existia um mistério gigantesco que intrigava todo mundo. Por que o corpo adoece sem nenhuma causa orgânica? Os médicos encontravam pacientes sofrendo de dores terríveis, paralisias inexplicáveis, perdas de fala e de movimento, além de crises nervosas super intensas. Mas aí vinha o choque. Os exames físicos não mostravam absolutamente nada. Nenhuma lesão, nenhuma doença palpável. Como é possível explicar um negócio desses? Bom, a visão médica tradicional focava exclusivamente ali na matéria orgânica, ou seja, sem lesão visível, sem diagnóstico possível, certo? Mas, em contrapartida, a nova observação liderada pelo Freud e pelo Breuer percebeu algo muito fora da caixa. Eles notaram que o sintoma corporal poderia sim estar ligado a experiências emocionais reprimidas. Aquela dor emocional mal resolvida, que ficava oculta de alguma forma, dava um jeito de encontrar um caminho para se manifestar através do corpo. 2, Ana O e a cura. E o grande ponto de virada na prática clínica atende pelo nome dessa paciente histórica. A Ana O apresentava sintomas histéricos muito graves. Para se ter uma ideia, a paralisia no braço direito dela não tinha causa física nenhuma. Ela chegou a esquecer o próprio idioma materno, o alemão, e só conseguia falar inglês, além de desenvolver uma fobia de água bem severa. O Breuer notou um padrão fascinante no consultório, que acontece em 3 passos. Primeiro, quando a paciente começava a falar sobre experiências traumáticas que estavam lá guardadas e esquecidas. Segundo, ocorria a liberação das emoções reprimidas ligadas àqueles eventos específicos. E o terceiro passo era de cair o queixo, o desaparecimento dos sintomas físicos. A paralisia simplesmente passava e aquela incapacidade de beber água sumia. Esse processo todo deu origem a uma expressão essencial: a cura pela fala. A fala, de repente, foi elevada a um patamar completamente novo. Ela deixou de ser só aquela ferramenta básica de comunicação do dia a dia e se tornou um caminho superpoderoso de elaboração psíquica e alívio de dor. Colocar em palavras aquilo que estava dolorosamente calado era, na verdade, o próprio remédio. 3. A descoberta do inconsciente. Munido de uma curiosidade sem fim, o Freud pegou essas observações clínicas incríveis do Breuer e expandiu tudo isso numa teoria revolucionária sobre a própria natureza humana. E o conceito fundamental é o seguinte: o inconsciente não é só um arquivo de memórias antigas. É uma parte oculta da mente, sim, mas extremamente ativa. Ele guarda desejos, traumas e conflitos intensos que continuam influenciando decisões e sentimentos, mesmo quando a gente não faz a menor ideia de que eles estão ali. A mente humana se revelou muito, mas muito maior e mais complexa do que apenas aqueles pensamentos conscientes que fluem ao longo do nosso dia. Mas aí, fica a dúvida. Se não temos consciência do que está guardado lá, como é que isso aparece? Esses conflitos encontram atalhos, caminhos indiretos para forçar a passagem até a superfície. Isso acontece através dos sintomas físicos sem explicação, de episódios súbitos de angústia, nos enredos enigmáticos dos nossos sonhos, nos famosos atos falhos, sabe, quando a gente quer falar uma palavra e escapa outra totalmente diferente? E também naqueles comportamentos que as pessoas repetem sem parar e sem entender o porquê. 4. Repressão, trauma e repetição. Agora a gente precisa entender qual é o mecanismo interno que mantém todas essas angústias escondidas da nossa própria percepção. A repressão funciona como um mecanismo de defesa emocional involuntário. Quando um sentimento ou lembrança provoca dor demais, muita vergonha, um medo profundo ou vai muito contra os valores morais, a mente simplesmente empurra esse conteúdo para fora da consciência.
É tipo um instinto de sobrevivência psíquica, né? Só que isso acaba criando uma teia de problemas bem mais complexos lá na frente. E aí entra uma dura e inescapável realidade da lógica inconsciente. Aquilo que é reprimido não desaparece, ele retorna. Jogar os problemas para debaixo do tapete mental não resolve nada, muito pelo contrário. O Freud percebeu que os pacientes acabavam presos em ciclos, revivendo as dores emocionais e os traumas na forma de sintomas crônicos. O inconsciente tem uma força que supera de longe qualquer simples força de vontade de esquecer o sofrimento. 5. O conflito com a sociedade. Aqui, a nossa análise sai daquele nível puramente individual e passa a examinar como os impulsos mais íntimos batem de frente com as pressões do mundo exterior. Tem um peso exato nessa balança neurótica que o Freud tanto observou. De um lado, a gente tem a própria natureza humana pura, a nossa agressividade natural, as fantasias, os impulsos e aqueles desejos que não seguem regras. Mas do outro lado, tem o peso imenso da civilização. Para que conviver em grupo seja possível, a sociedade exige renúncias o tempo todo. A moral, a família e a cultura exigem repressões constantes. E é exatamente do atrito diário entre querer agir por puro instinto e precisar agir conforme as regras do mundo civilizado que nasce uma gigantesca parcela de todo o sofrimento emocional humano. 6. O poder da palavra. E assim a gente chega ao clímax conceitual dessa nossa aula, trazendo foco para a ferramenta mais poderosa dessa descoberta histórica. O corpo também escreve aquilo que a alma cala. Essa metáfora é incrível e resume brilhantemente tudo que construímos juntos até aqui. Quando uma pessoa não encontra espaço, não tem coragem ou simplesmente não tem consciência para falar sobre suas dores mais profundas, o corpo acaba virando a tela de pintura onde esse sofrimento silencioso é desenhado. O sintoma físico atua, na verdade, como uma linguagem pedindo socorro. E a palavra, pronunciada num ambiente seguro, é a grande chave capaz de desatar esse nó. Em resumo, o que a gente viu hoje é o marco inicial de uma verdadeira revolução do pensamento. Ao ter a coragem de mudar o olhar médico que antes buscava apenas pílulas e tratamentos orgânicos para um método totalmente inovador, baseado na escuta profunda da fala de cada indivíduo, Freud e Breuer lançaram as fundações da psicanálise, uma disciplina vital dedicada a entender as sombras que nos guiam, os nossos desejos reprimidos e a dinâmica complexa que temos com a sociedade em que vivemos. Para concluir essa análise, deixo uma pergunta bem provocativa para fazer a gente pensar. Mais de um século depois dessas primeiras descobertas, como os conflitos internos não resolvidos continuam a influenciar a vida cotidiana hoje? O conceito do inconsciente não ficou preso lá no passado como uma mera curiosidade histórica, não. A lógica de que o que não é dito se transforma em sintoma continua ativamente presente nas nossas escolhas diárias, nas angústias modernas e na forma como nos relacionamos com o mundo hoje mesmo. Fica o convite para essa reflexão. Esperamos que esses conceitos tão ricos tenham trazido bastante clareza a todos. Até a próxima! Freud Academy.